crescimento. E aí eu preciso entender que a palavra, ela me protege e me conduz a uma vida dentro do que ela tem. Quando eu passo a viver a cultura do reino. E como é que eu faço para trazer a cultura do reino? Só a cultura do reino só vem para dentro da tua vida se ela entrar dentro da sua alma. Então tem um acesso aí, uma janela. Aí eu digo para você, sabe quem nós somos? Nós somos os gentios que a igreja primitiva fala. Estava conversando com um irmão hoje e a gente falando um pouquinho de Pedro e Paulo. Quem era Pedro? Pedro era um judeu que queria levar Cristo para todos os judeus. E Paulo foi levantado por Cristo, também um judeu, mas para falar para os outros povos. Nós somos os outros povos. Nós não somos judeus, nós somos os outros povos. E o que acontece conosco? Nós não somos, ou não temos, aquilo que o povo judeu adquiriu na sua história. Apesar deles não assumirem Jesus como Hamashia, mas a palavra foi transportada para o coração deles. E nós, boa parte dessa palavra, ela não está dentro do nosso coração. Nós estamos na presença de Deus, mas a nossa vida com Deus está muito mais na nossa mente do que na nossa alma. Por isso que nós somos instáveis com relação ao que cremos, porque muitas vezes nós temos um conflito na nossa mente, mas não vivemos porque não está cravado no nosso coração. Você é o que você crê. Dá para entender o que eu estou dizendo? Você pode ter conhecimento das tuas promessas, mas você é o que você crê. Você não é o que você conhece. Tive uma conversa saudável hoje, em que a definição desse cristão é assim: eu sou cristão, eu sou. Mas que bom que você é cristão. Mas tem coisa na Bíblia que eu não acredito. Mas ele é cristão, ele acredita em Cristo. Ele é cristão. Só que ele está sendo sincero. Tem muito cristão que diz que crê na Bíblia, mas não cumpre aquilo que está na Bíblia. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Então quem que nós somos? Se nós não somos parte do mundo, mas também não somos aquele que de fato pratica a Bíblia, então quem nós somos? Porque ou nós somos da contracultura, ou nós somos da cultura. Ou você está envolvido com aquilo que é maligno, pagão, ou você está envolvido com aquilo que é sagrado, que é santo. Não há uma terceira opção. Aí vamos lá para o Evangelho de João então, que diz assim: então Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, ou agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Amém? Aí, continuando, ele diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí eu te pergunto, o que é que te limpa? O que é que te limpa? Hã? A palavra. Diga a palavra. Agora, quando eu entendo que a palavra limpa, que palavra que limpa? Qual é a palavra que limpa? É a palavra do conhecimento ou é a palavra da revelação? Chuta aí, vai. Hã?
né? Dentro do que eu estou dizendo, pelo que eu entendo, o que nos limpa é a palavra da revelação. Porque a palavra do conhecimento, os cientistas, quando eles querem refutar a Bíblia, eles precisam consultar a Bíblia. Aí se eles pegam um trecho da Bíblia e falam, há uma discordância nesse texto, porque cientificamente nós comprovamos que é isso e a Bíblia está dizendo o contrário. Então ele precisa do conhecimento bíblico para dizer que a Bíblia não é válida. Então o conhecimento é bom, mas a limpeza que Jesus Cristo está dizendo que existe é na revelação. Agora, como adquirir esta limpeza? Como que eu consigo ter a cultura do reino? Como eu consigo ver a presença de Deus em minha vida? Porque o conhecimento não é suficiente. E Jesus Cristo está dizendo então que nós somos limpos pela palavra. Aqui está dizendo nessa tradução que é a palavra que ele tem falado, mas o falar de Cristo é um falar com revelação. Posso ver amém? Amém. É um falar com revelação. E nós precisamos aprender a viver na revelação, que é a parte limpa da nossa vida. Amém? Aí Satanás, sabendo das nossas limitações e dificuldades, ele gera uma vitrine enorme de coisas que te chamam a atenção. E cada coisa que ele faz que te chama a atenção, você corre um grande risco de trazer a contracultura para a tua vida, mesmo você lutando dentro do seu conhecimento. Aí no seu conhecimento você está dizendo, eu não posso. Você pode até ficar com sentimento de culpa, mas ele já te pegou na contracultura por alguma coisa que ele trouxe que te chamou a atenção. E você trouxe para você aquilo. Você trouxe para sua, mais do que para a tua vida, você trouxe para a sua alma. Então quando você traz uma contracultura para a sua alma, você está se enfraquecendo. Porque Jesus está deixando muito claro, você só é limpo através da revelação. Quando você perde a revelação, você começa a ficar, o contrário de limpo é o quê? Sujo, você começa a ficar sujo. Agora, como é que é esse negócio de sujo? Não sei, irmãos. A gente sabe o que é sujo físico. O cara trabalha o dia inteiro no sol, carregando coisa, chega em casa, é fácil olhar para a roupa dele e falar assim, está sujo, hein? Agora, e espiritualmente, como que é isso? Não sei. Eu só sei que quando então estamos sujos, estamos fragilizados. E quando estamos fragilizados, o que acontece conosco? Qualquer coisa pode acontecer. Estava ouvindo a bispa falar, não prestei muita atenção, mas estava acompanhando um pouquinho lá no pronto-socorro. O rapaz, 40 e poucos anos, problema de vício, se embriagou, caiu, bateu a cabeça, deu morte cerebral. Casado, filhos, família. Então, nós podemos descrever diante disso que ele estava sujo espiritualmente. E a sujeira, aí fala assim, a sujeira matou ele. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a sujeira levou ele a essa condição. A sujeira te deixa frágil. Consegue entender o que eu estou dizendo? A sujeira te deixa frágil. Imagina esta pessoa com vício sujo. Consciência pesada porque tem o conhecimento, mas não tem a revelação. Conversando com o pastor essa semana, ele disse assim, a igreja hoje, como parte do mundo, tem muita informação e muito fácil, sim ou não? Sim ou não? Tem muita informação muito fácil. Eu estava ministrando na rede de casais lá do apóstolo Aguinaldo, da igreja do apóstolo Aguinaldo, Bispo André, eu me lembrei. Para comparar, há alguns anos atrás, que não são muitos, né? Não precisa entrar muito em detalhe,
Eu estava estudando para concurso público, eu morava em Poços de Caldas, né? E eu tinha uma expressão matemática que eu não conseguia resolver. E nesse período a gente não tinha facilidade de um Google, de uma ferramenta de internet. E aí eu telefonei para minha irmã, que morava aqui em São Paulo, e perguntei se ela não tinha algum professor conhecido. Ela descobriu um professor de matemática. E aí ela pediu para que eu mandasse a expressão matemática pelo correio. Nem e-mail, era correio. Aí eu peguei um envelope, fiz a expressão matemática, coloquei lá a expressão e coloquei no envelope e mandei para o correio. Fiquei esperando mais ou menos uns 15 dias, uns 3 semanas, esperando o correio me trazer o envelope. Quando chegou o envelope, maravilhado, porque eu abri o envelope e estava lá a solução da expressão matemática, depois de 3 semanas. Hoje, você entra no YouTube e você pesquisa no Google e você tem a informação assim, rápida. E essa rapidez de conhecimento, não existe coincidência, existe cristocidência, né? A letra, o que a letra faz? O conhecimento não é ruim, mas se o teu conhecimento não tiver revelação, você não vai ser limpo. E aí é que está o X da questão, falando de expressão matemática, né? Aí é que está o X da questão. Você pode ter muito conhecimento e conhecimento rápido, mas se você estiver sujo, você está vulnerável. A quê? A onda que está acontecendo. As pessoas estão cheias de conhecimento e vazias na sua alma, vazias no seu estado espiritual, estão atrofiadas na sua vida espiritual, porque não estão atrás da revelação. Aí você fala o que é a revelação? A revelação é tudo que te limpa. Aí, conversando com o pastor disse assim: eu tenho um amigo meu, frequenta a igreja, está na igreja com família, casado, acho que 5 filhos, um negócio assim, uma galerinha lá, homossexual, e ele tem casos com homens. E ele conversando comigo, ele disse para mim: pastor, eu tento me livrar disso, mas não consigo. Ele está sujo. Por que ele está sujo? Porque ele está vulnerável. Por que ele está vulnerável? Porque ele só tem conhecimento, não tem revelação. A revelação, ela manifesta todo o poder sobrenatural sobre a sua vida. Então, quando você entende que a revelação te protege, e aí Satanás vem oferecer as vitrines, você olha a contracultura e fala: não, porque se eu adquirir isso, se eu deixar isso entrar na minha alma, vai sujar a minha alma e vai me deixar vulnerável, e eu vou perder a consistência do mover sobrenatural de Deus na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí eu preciso então ter zelo, eu preciso ter temor, eu preciso crer, eu preciso ter Cristo como o eixo principal da minha vida. Não importa quantas novidades podem surgir, eu preciso saber da experiência cristã que eu tenho. Porque a experiência cristã que você tem, ela tem uma validade maior do que todo conhecimento despejado por este mundo. Porque quando alguém disser algo assim que absurdo, que você fala assim, se alguém chega para você, a Bíblia não vale mais, e dizer para você, comprovar para você que a Bíblia não vale mais, você vai olhar para essa pessoa e falar assim: mas eu não posso não crer, porque eu sei o que Cristo fez na minha alma.
Só eu sei o que Ele fez na minha alma, que não está escrito em lugar nenhum. Consegue entender? Porque você tem revelação. Porque quando nós temos revelações, nós somos limpos pela palavra. Amém? Então você tem que lutar pela sua vida cristã. Você tem que deixar o Senhor podar você. Glória a Deus. E falando de podar para dar fruto, o que é o cacho de uva? Para o pé de uva, que é a videira, aprendemos no culto passado, que os irmãos falaram que é o que? Parreira, né? Então, olhando para uma parreira e vendo o ramo da parreira, aí você está lá no período em que ela cresce, aí você está no período de colheita, você olha lá aquele cacho de uva lindo. O que é o cacho de uva? Preste atenção, por favor. O que é o cacho de uva? O cacho de uva é a consolidação, é o resultado do que há na sua essência. Aquele cacho de uva representa a essência daquela parreira. O cacho de uva é a materialização do que existe naquele ramo. Não adianta o ramo dizer que ele é frutífero se ele não apresentar o cacho de uva. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então o cacho de uva é o resultado da essência do cristão. E aí a gente aprende dentro daquilo que Jesus está dizendo aqui, que por mais cachos de uva que você dê na sua vida, aqueles mais lindos, viçosos, bonitos, doces, Ele vai continuar te podando. Porque aqui Jesus está dizendo, para aquele que apresenta o fruto, eu vou continuar podando, para dar mais frutos. Então, Cristo dá a entender que essa limpeza da alma, ela é crescente. Quanto mais limpo você está, mais limpo Deus vai te fazer ser. Glória a Deus. E aí, fechando a palavra, aí eu trago um pouco, uma passagem também conhecida por nós que recebemos essa semana do apóstolo Fábio Abud. Aquilo que você vê é aquilo que você tem. Aquilo que você vê é aquilo que você tem. Jacó teve uma mudança interna. Dentro dessa mudança de Jacó, né? A Bíblia diz que ele era empregado do sogro. Chega um momento que ele vai até o sogro e fala: olha, já estou contigo há 14, 15 anos aqui, e a partir de agora, novos começos, posso dormir? A partir de agora, eu quero um salário. O sogro falou: não tem problema não, Jacó. Vamos então estipular o seu salário, né? Quais são as cores das ovelhas que eu tenho aí? Jacó, cuidador das ovelhas, fala assim: sogrão, as ovelhas aqui é tudo branca. Fala: então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, daqui para frente eu vou te pagar em ovelha. Tá bom, qual que é o negócio? É assim, toda ovelha que nascer malhada é sua, as que nascerem brancas são minhas. E ponto final. Gente, ovelha branca com ovelha branca vai dar o quê? Então que salário que é de Jacó? Nenhum. Ô sogrão, o senhor me ama, hein? Tá bom então. Então fechou o negócio. Só que Jacó também é cidadão do reino, como você é cidadão do reino. E Deus deu a Jacó uma revelação. E essa revelação de Jacó serve para nós hoje. Jacó, Deus falou para Jacó: filho, vamos então, já que nós sabemos que é a última palavra de Deus, né? Deus falou assim: então vamos acertar esse salário então. E Deus disse para Jacó: corte plantas claras e escuras, que são álamos, e no local da água, onde as ovelhas se reúnem ali, no
calor do deserto para beber da água e se alimentar também, e ali elas se reproduziam, coloque na frente da água essas plantas claras e escuras, e aí o animal só consegue enxergar o claro e o escuro, não tem colorido. E esses animais começaram a olhar para essas plantas claras e escuras, e aquilo começou a entrar dentro daquele animal. Consegue entender? Começou a entrar para dentro daquele animal. E quando ele reproduziu, começou a nascer ovelhas manchadas, ao ponto do que o ganho de Jacó era superior ao ganho do sogro. E aí, não querendo ministrar a palavra, mas fechando dentro do que é limpar é revelação, tudo aquilo que Deus te deixa ver com a alma é seu. É seu. Tudo aquilo que Deus te deixa ver com a alma já é seu. Dá para entender o que eu estou dizendo? Porque se você ficar preso à contracultura, você vai entrar no pensamento da contracultura. E a contracultura só piora. A contracultura já não sabe mais o que é homem e o que é mulher. A contracultura está assim. É como a bispa falou do Dia dos Pais. Na contracultura tem muita gente aí que Dia dos Pais é um tormento, porque não tem pai. Não existe mais essa figura. Então a contracultura são ondas que vêm com informações lançadas por uma potestade, seja local, regional, mas a cultura do reino é imutável, porque o nosso Deus é imutável. Glória a Deus por isso. Então você precisa entender que na sua existência, agora nesse momento, você tem que saber, e agora? O que eu faço com a minha vida cristã? Eu não sei o que você faz com a sua vida cristã. Eu só sei que você tem que ter a revelação para você se limpar contra a cultura que está agora no nosso meio. Há um tempo atrás, quando eu assisti um filme sobre o Apocalipse e a volta de Jesus, o filme era um documentário. E o pastor daquele documentário, ele falava de forma séria: descobrimos como vai surgir o sinal da besta, a única geração que tem a condição de ter o sinal da besta. E ele apresentou todo um estudo sobre o código de barra, esse código de barra de mercadoria, que é aqueles 3 traços que são maiores. Dentro do código do computador é 666, 666, 666, é esse o código. E hoje não é mais. Hoje é um grãozinho de arroz que tem um monte de gente que já está usando, tanto na mão como na testa, já está usando. Então, há um tempo atrás, havia uma onda, uma contracultura, e a igreja teve que se estabelecer. Hoje, a contracultura é diferente, a igreja tem que se estabelecer. Nós já sabemos que tem um cérebro artificial a nível mundial, que é do 5G para frente, que está juntando toda a informação que a humanidade tem. Esses aplicativos que nós já sabemos, já conversamos sobre isso, muitas pessoas estão entendendo isso. Cada aplicativo que você lança uma informação dentro da rede, essa informação vai para esse cérebro mundial. E ele está estudando o ser humano. Daqui um tempo a gente vai ter robôs com inteligência artificial trabalhando no nosso meio, que vai ser uma outra contracultura das gerações que estão chegando aí. E a igreja vai ter que se estabelecer, porque a igreja trabalha em cima do imutável, da cultura do reino, independente do tempo. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Então você tem que ser limpo pela palavra. Você não pode deixar essa gama de conhecimento existente hoje esvaziar você do Espírito Santo. Tem que ter temor. Eu não sei nas outras igrejas, mas teve um tempo no nosso meio que Dia dos Pais, Dias das Mães, qualquer outra festa, data festiva, os pais traziam a família para a igreja.
Não eram os filhos que levavam os pais para fora. Eram os pais que traziam a família para a igreja, porque era dia dos pais. Aí a gente divulgava, olha, traga o seu pai, porque a gente vai fazer uma surpresa. E vinha o pai, que era cristão, com uma família que não vinha para a igreja. Ou às vezes o filho que era cristão trazia o pai que não era da igreja, porque era dia dos pais. Hoje não. Hoje tem que dar atenção à família. Então os pais vão onde os filhos estão. E não tem o temor do culto de adoração. Consegue entender? Então você precisa estar limpo pela palavra. E aí você tem que entender. Deus te dá tudo aquilo que Ele te mostra na revelação. Não é no conhecimento. É na revelação que esse negócio acontece. Aí você fala, e como é que eu te cuido dessa revelação? Deixa a palavra te limpar. Glória a Deus por isso. Quando a palavra limpa, Deus tira você das trevas para a luz. O apóstolo Pedro diz que antes não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus, porque nós saímos das trevas e fomos para a luz. Glória a Deus por isso. Amém? Fique de pé no seu lugar.